E como a gente havia prometido, vamos conversar sobre um assunto que está muito em voga ultimamente: volta às aulas. Muitos pais favoráveis, querendo que as crianças voltem às aulas, porém, alguns pais muito receosos. Há algum tempo, as aulas já voltaram na rede estadual e também na rede particular. E recentemente, principalmente para quem está em Mogi Guaçu, as aulas voltaram para a rede municipal. Mojimirim, a volta acontecendo justamente nesta segunda-feira. Para falar sobre esse momento, a gente conversa agora com a psicóloga Ana Lúcia Rafael. Olá, Ana, seja bem-vinda à Mogi Play. Muito bom ter a sua presença. Como é que os pais devem reagir a este momento de volta às aulas? Primeiro, eu quero agradecer o convite, Gil, a você e a Mogi Play. Estou muito contente de estar aqui, conversar com todos sobre esse assunto tão importante. Bom, a sua pergunta. Veja bem, eu gosto sempre de falar do respeito. Por quê? Porque nós vivemos um momento desafiador, concorda? Então, veja bem, cada pai, cada mãe, cada família e cada escola está recebendo esse momento de maneira diferente. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Cada pessoa teve um impacto de uma forma, né? Tiveram pessoas que perderam entes queridos, outras não. Então, a escola vai precisar receber, acolher as dores desses alunos, desses familiares, assim como de todos os trabalhadores da escola, os professores, todos os funcionários. Sim, os professores, especialmente, como é que eles têm que se preparar, como é que eles têm que se lidar com essa situação? Muitas vezes nós temos professores que tiveram problemas na família, pessoas que de dentro de casa acabaram ficando doentes, outros perderam entes queridos, então ainda há aquela dor, aquele luto. Como encarar essa volta profissional à sala de aula e fazer com que esse sentimento que é autêntico da pessoa não influa no desenvolvimento do trabalho? Olha, primeira questão, quando nós estamos sentindo algo, nós precisamos acolher esse sentimento. É como você falou. O professor, é claro que ele está lá para acolher o aluno, para ouvir, mas ele está vivendo uma situação que o aluno também está vivendo. Nós não precisamos ter vergonha dos nossos sentimentos. Quando a gente consegue até dizer, olha, eu voltei para a aula e dessa vez eu estou um pouquinho mais triste porque eu perdi um ente querido. Tudo bem, isso é muito importante, porque isso é autoconhecimento. Você ajuda o aluno a entender que nomear as suas emoções é muito importante. Então, se o professor chegar na sala e falar, olha, não reparem que hoje eu não estou sorrindo muito, mas aconteceu um fato na minha família, eu ainda estou um pouquinho triste, mas eu vou superar. Com isso, ele vai ajudando o aluno a refletir que as emoções fazem parte da vida. Porque você já reparou, Gil, que tudo que a gente não sabe, a gente cria, a pessoa cria. Se eu encontrar você na rua e de repente você está triste porque aconteceu alguma coisa, eu vou achar que é comigo. E se você falar, Ana Lúcia, desculpa, hoje você deve estar estranhando, mas estou meio chateado, não quero nem falar no assunto. Porque é claro que nós não somos obrigados a contar para todos o que está acontecendo com a gente. Mas poder dizer, olha, eu estou triste, ou eu estou muito animado com a volta às aulas. Olha, alunos, eu estou aqui, eu estou animada, passei momentos desafiadores como vocês, mas eu penso que nós temos que aproveitar que estamos todos vivos, porque isso é fundamental, a comemoração de estarmos todos vivos, apesar de tanto tempo de reclusão, de tanta ansiedade, porque, veja bem, tanto os professores como os alunos viveram diversas emoções, medo, luto, perdas. Eu escuto dos alunos, né? Ontem eu estava falando com meu afilhado, ele falou, ai, madrinha, eu estou tão animado que amanhã nós vamos retornar às aulas. Eu falei, eu acho que você nunca esteve tão feliz, né? Porque é verdade, né? Que alegria poder reencontrar as pessoas. As crianças, elas têm percepção, diante de tanta informação, nesse 1 ano e 8 meses de pandemia, elas têm percepção do que aconteceu e no que isso refletiu na cabeça das crianças. Como é que os pais têm que lidar com elas? Como é que os professores têm que lidar com elas nesse momento? Olha, sua pergunta é bem interessante, Gil. Por quê? É preciso conversar com as crianças.
Muitas vezes os pais, os professores, eles pensam assim, a criança não captou nada, a criança, né, às vezes até cria a criança numa bolha. E é o que eu falei agora há pouco, tudo que não se conversa, cria na cabeça. A criança, ela precisa ter um espaço para falar. Essa sua pergunta é interessante e vamos transformá-la em uma pergunta. Vamos conversar com as nossas crianças. Como você está se sentindo? Porque tem crianças que aí depende muito de como a família viveu essa pandemia ou está vivendo. Tem crianças que viveu com um pouco mais de liberdade, outras não. Tem famílias que têm mais medo, porque às vezes já perderam alguém, e outras não. Então, como a criança está vivendo, o que ela está sentindo, nós precisamos perguntar, sem receio, porque na maioria das vezes nós fazemos a pergunta e já supomos a resposta. Eu convido você e todos que estão me escutando a perguntarem na postura do curioso, do interessado, porque cada criança viveu de uma forma. É até interessante o professor fazer um exercício em sala de aula. Esse exercício é colocar para eles sentarem em dupla, ou mesmo em grupo, se o grupo não for muito grande. E cada um falar de uma emoção que sentiu durante essa pandemia. E vocês vão descobrir que vai ser muito interessante descobrir que eles vão falar sobre tristeza, alegria, superação, resiliência, tristeza. Isso é fantástico. Se tem uma coisa que essa pandemia está dando a oportunidade de nós repensarmos, é a respeito das nossas emoções e do nosso autoconhecimento. Agora, Ana, a gente, desculpa interrompê-la, a gente tem casos onde a aula ainda não é obrigatório, o retorno presencial não é obrigatório. Existe o remoto, com todas as circunstâncias que a gente tem na rede pública, na rede privada com um pouco mais de recursos, na rede pública com muito esforço por parte dos professores, mas a gente sabe que não atinge aquele grau da aula presencial. Para os pais que estão receosos ainda de enviar os seus filhos para a escola, qual que é a recomendação, a orientação de uma psicóloga para eles nesse momento? Olha, conversar com seu filho. Será que esse medo é só seu ou é dele? Será que esse medo é real ou não? Porque, veja bem, a escola é a maior interessada em manter tudo organizado para que ninguém se contamine ou leve a doença para casa. Eu acredito que a maioria das escolas estão tomando muito cuidado com isso. E, veja bem, tem crianças e jovens que estão muito animados, tem outros que não. Né? Deram até um nome para isso, que é a síndrome da gaiola. Ou seja, tem algumas crianças que estão querendo ficar em casa. Por quê? Se acomodaram no medo. Agora, uma hora nós vamos ir voltando às aulas, concorda? Eu sou contra a exigência pura, tem que voltar, porque nós precisamos entender por que essa família está com tanto receio. Porém, é importante lembrar do emocional, porque essa criança que fica em casa, muitas vezes sendo alimentada somente com medo, isso pode fazer com que ela desenvolva algum tipo de transtorno, e isso não é legal. Porque, veja bem, hoje já se sabe que o uso de máscara, o cuidado, as pessoas estão sendo vacinadas, cada vez mais nós estamos podendo transitar nos ambientes. Então, é importante saber isso. Por que não está querendo voltar para a aula? E respeitar. Respeitar não no sentido de, então tá bom, não volta para a aula. Não, mas por que não está querendo voltar? Porque, às vezes, não é só a criança que está com muito medo, é a própria família. Respondi sua pergunta, Gil? Perfeita a sua colocação sobre essa questão de medo. O medo que vem de alguns pais, que também é um sentimento que a gente compreende diante de uma pandemia, e esse medo da criança. Eu acho que a conversa é o fator principal para chegar numa conclusão do que fazer e saber dosar, né? Eu acho que tudo tem que dosar. Informação demais também, falar demais sobre a pandemia, pode trazer esse medo para a criança, não é, Ana? Com certeza, porque, veja bem, eu gosto sempre de lembrar que o medo protege. Agora, o medo exagerado, ele bloqueia. Então, o medo faz com que
a gente use máscara, use o álcool. Agora, o medo exagerado, não saio de casa, nem converso com ninguém, as pessoas estão confundindo, né? O isolamento social com o isolamento físico com isolamento social. Eu posso não encontrar com muitas pessoas fisicamente sem máscara, mas eu posso telefonar, eu posso comparecer em lugares que não tenha muita aglomeração de máscara, porque senão eu alimento o medo. E isso não é legal para ninguém. Tá certo. Conversamos aqui com Ana Lúcia Rafael, que é psicóloga há mais de 22 anos e está se dedicando neste momento para palestrar sobre diversos temas ligados ao autoconhecimento e à autoliderança. Esse assunto também está nas palestras agora, não é, Ana? Ah, sem dúvida. Eu penso assim, o papel fundamental do psicólogo é semear a esperança. E esse momento é com muita alegria que eu faço as palestras, porque eu penso que é fundamental semear a esperança. A pandemia está terminando e nós temos que finalizar isso da melhor forma possível. Então, eu desejo a todos um bom retorno à aula, ao trabalho. Vamos semear a esperança e não o medo, no sentido de aprisionar, de paralisar.